Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dando sequência às nossas videoaulas, vou fazer um resumo das 3 fases do modernismo, para nós encerrarmos o conteúdo do modernismo, né? Que para a semana que vem já vamos ter a avaliação desse conteúdo. Então pessoal, como vocês viram, né, em partes separadas, né, em 3 vídeos separados, hoje eu vou fazer um vídeo só com as 3 fases. Da primeira à terceira fase. Primeira fase nós sabemos que surgiu lá em 22 com a Semana de Arte Moderna. Então, comemorava-se o centenário da independência do Brasil, né? De 1822 a 1922. Então, esse movimento que foi criado para comemorar o centenário da independência do Brasil, ele foi um movimento literário também que deu origem ao modernismo, ao nosso movimento chamado modernismo. Então a primeira fase, chamada também de fase heróica, por que fase heróica? Porque eles criaram, ousaram criar um movimento que se desprendesse dos moldes europeus. Então, criar uma literatura tipicamente brasileira. Então, eles pregavam a renovação estética com quebra de padrões, né? Então, renovar o jeito de se produzir literatura no Brasil e pregavam também uma liberdade formal, onde os escritores teriam a liberdade para produzir como bem entendesse. Para isso, eles criaram o Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto do Movimento Antropófago, e nesses 2 manifestos, eles ditavam as regras de o que precisava para se encaixar no movimento modernista. É mais ou menos igual aos manifestos que a gente já viu lá das vanguardas europeias. Então, cada vanguarda tinha um manifesto próprio. Aqui é como se fosse 2 vanguardas brasileiras, o Pau-Brasil e o movimento antropófago. Também teve, nesta época, o surgimento da revista Claxon. Essa revista era uma revista com uma publicação mensal, então todo mês publicava-se uma edição dela, e dentro dessa revista vinham os poemas, as obras, né, que os escritores da primeira fase produziam. Então, nessa primeira fase, né, como escritores, nós tivemos o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira. Até o Manuel Bandeira tem aquele poema bem interessante dele chamado Os Sapos, que ele criticava os poetas lá do arcadismo, que diziam que eles ficavam só repetindo, como se fosse um coachar de um sapo. Então ele criou esse poema em crítica aos parnasianos. A da primeira fase vai de 22 até 30, né? E a partir de 1930 entra na segunda fase. Por quê? Porque aqui já estava implantado, levou 8 anos para se implantar o modernismo. Já a segunda fase pegou esse modernismo implantado já, porém era um momento de bastante efervescência política. Então, o fim da República Café com Leite, no Brasil, né? Para quem estudou história sabe, que era um acordo onde se elegiam só um presidente paulista ou um mineiro e não saía disso. Então começou a Era Vargas, né, um presidente do Rio Grande do Sul. Também, em 1930, início da Segunda Guerra Mundial. E os escritores não deixaram esse assunto de lado. Então escreveu-se vários poemas voltados para esses acontecimentos políticos, né, e para a Segunda Guerra Mundial também. Outro motivo, digamos, para os escritores escrever foram as preocupações sociais, principalmente em relação ao Nordeste, a seca, as dificuldades do povo nordestino. Então, o modernismo entrou numa fase regionalista. Então, nesta fase aqui se destacam alguns escritores, dos quais são muito famosos, tiveram inúmeras obras e de muito renome. Caso do Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, o Carlos Drummond de Andrade também entra nessa fase aqui, o Vinícius de Moraes, né, e a Cecília Meirelles, os 2 poetas também nesta fase. E como última fase do modernismo, nós temos a fase de 45, que é pós Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. É chamado de pós-modernismo. Ali já meio que o movimento meio que perdeu um pouco do sentido. Então, pregava-se a pluralidade de formas estéticas. Então,
cada um escreve como bem entende, tanto que aqui surgiu a poesia concreta também. Alguns prezaram pelo traço formalista, não foi muito bem sucedido assim. O sertão, né, o regionalismo brasileiro ainda estava em pauta, e surgiu também na literatura a subjetividade do ser, onde umas obras um pouco mais complexas, de cunho mais psicológico, com a Clarice Lispector. Nós tivemos aqui na terceira fase alguns escritores também de bastante renome, o João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, o Ariano Suassuna e a Clarice Lispector, que eu já citei. Então, pessoal, revisando as 3 fases do modernismo é isso. Então, as 3 fases divididas, seus principais acontecimentos e seus principais escritores. Até a próxima aula e